Good afternoon, pessoal. Tudo bem? Once again, we are here for the quarantine classes, tá? Mais uma vez aqui para as aulas da quarentena. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto do Present Perfect, né? Vamos lembrar, eu falei para vocês que eu havia dividido a aula do Present Perfect em pedaços, por ser uma matéria extremamente difícil para nós que falamos língua portuguesa como língua mãe. Então, a aula passada foi o primeiro uso, foi assim que eu separei, né? O uso número 1 do Present Perfect, que é o que nos causa mais dúvidas, porque ele é como o nosso pretérito perfeito, ele é igual ao past simple para nós, né? Aquela coisa de I bought a car yesterday, I have bought a car. No primeiro eu estou focando em quando eu comprei, na ação em si, dizendo que aquilo acabou, que eu comprei um carro. E no segundo, quando eu falo I have bought a car, que já seria present perfect, que eu quero dizer o seguinte: agora eu tenho um carro. Então, é uma ação no passado cujo resultado é mais importante do que ela mesma, né? Cuja repercussão, resultado, são mais importantes do que ela mesma, tá? Eu não vou muito longe nisso hoje, porque nós já falamos, a aula anterior, a aula 6, está bem detalhada. Então nós vamos hoje direto ao segundo uso do Present Perfect, tá? Esse segundo uso é um uso mais fácil da gente entender e visualizar, mesmo que também seja diferente do português, tá? Porque na verdade, o que acontece? Como eu falei, nem sempre as ações têm equivalência nas línguas, né? Quando eu falo I've bought a car, quer dizer, isso quer dizer que eu tenho um carro agora, a tradução I have bought, você traduz como eu comprei. Você não traduz como eu tenho comprado, você ignora a existência do have. E você fala, eu comprei, né? Comprei um carro. Então, a gente vê que o que seria para nós pretérito perfeito, né? Eu fiz, eu comprei, eu saí, eu voltei. Em inglês ele tem uma subdivisão, ele divide-se em duas coisas. E a segunda parte do Present Perfect também vai ter uma equivalência estranha em português. Mas a verdade é que rarissimamente você vai traduzir o Present Perfect I have been como eu tenho estado, eu tenho sido, I have gone como eu tenho ido. A coisa mais difícil é você traduzir dessa forma. Normalmente a tradução é em um tempo diferente em português. Por que isso, Daniel? Porque as ações são colocadas em conjunto em cada língua de acordo com aquela língua. Eles acham que aquilo merece ser tratado como simple present, como simple past, como present continuous, e que em inglês, diferente do português, elas merecem um tratamento diferente. Não existe certo ou errado, é apenas diferente. Então agora nós vamos começar realmente essa segunda parte do Present Perfect, tá? Concentração, eu sei que hoje é difícil todo mundo se concentrar, porque independentemente da vertente política que a gente defenda, é um dia complicadíssimo hoje no Brasil, né? Então, o segundo uso, mas prestem atenção, que é super importante. O segundo uso do Present Perfect é um uso que diz o seguinte, fala de uma ação que começou no passado, você tem a linha do tempo, o agora está aqui. Então a ação começou no passado, continua e encosta na linha do tempo. E deverá continuar, não sabemos, mas ela começou no passado e vem até hoje, tá? Então, quando você fala em português, eu sou casado há 10 anos, em português você fala eu sou presente, porque eu sou casado, né? Não, eu não sou. Mas no momento presente, eu sou casado. Ok. E eu sou casado há 10 anos, né? É a mesma coisa. Não tem diferença no tempo verbal. Em inglês, se você fala, eu sou casado, I am married. Present simple, I'm married, né? Eu sou casado. Se eu digo há quanto tempo eu sou casado, eu já sou obrigado a botar present perfect. I have been married for 10 years. Aí você não vai traduzir como eu tenho sido casado há 10 anos. Você fala, eu sou casado há 10 anos. Na hora de traduzir, você vai traduzir como você falaria em português. Mesmo que em inglês a construção seja diferente,
Na hora de traduzir, você traduz com a equivalência do que você faria em português. Então, se você se casou numa data X, 10 anos atrás, né? E é casado até hoje, na verdade você casou em 2010, a gente está aqui em 2020. Você tem casado 3 de fevereiro de 2010. Você vai até 2020, já fez 10 anos, né? Já tem 10 anos completos. Então, I have been married for 10 years. Olha o for. For dá o período de tempo. E você não vai dizer, eu tenho sido casado há 10 anos. Você fala, eu sou casado há 10 anos. Mas em inglês precisa ser I have been married for 10 years. Você pode botar o for, que você diz o período do tempo, ou você pode botar o since, que quer dizer desde. I have been married since February 3rd, 2010. Quer dizer, eu sou casado desde 3 de fevereiro de 2010. Quer dizer, há 10 anos. For 10 years, há 10 anos, ou since February 3rd, 2010. 3 de fevereiro de 2010. Então, outro exemplo, né? Eu e Sally, né? Nós nos conhecemos há 4 meses. Nós nos conhecemos há 4 meses. Então, a gente se conhece, nós nos conhecemos. Presente, que nós nos conhecemos. Somos conhecidos. Em inglês, você vai dizer Sally and I know each other, né? Sally e eu nos conhecemos. Ponto. Sally and I know each other, ou one another. Quando a gente fala nós nos conhecemos, existe reciprocidade, um conhece o outro, não existe essa reciprocidade, você vai usar each other, um ao outro, ou one another, tá? Que são sinônimos. So, Sally and I know each other, ou Sally and I know one another. Present simple, a gente se conhece. Agora, se eu digo Sally e eu nos conhecemos há 4 meses, o que quer dizer o quê? Que nós nos conhecemos 4 meses atrás e a gente se conhece até hoje e vai continuar se conhecendo, mesmo que eu pare de falar com ela ou ela comigo. Então, Sally and I have known each other for 4 months. Há 4 meses. Ou Sally and I have known each other since December. Desde dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, Sally and I have known each other for 4 months. Ou Sally and I have known each other since December 2019. Desde dezembro de 2019. Então, em português a gente traduz nós nos conhecemos. Presente, né? Como eu sou casado há 10 anos. Presente. Ah, Daniel, mas por que é present perfect? Em inglês, tudo que começou no passado e vem continuando até o agora na linha do tempo é present perfect, tá? E as traduções são diferentes, né? Então, junto com isso, nós temos várias conjunções, advérbios, preposições que a gente usa exatamente para demonstrar present perfect. Por exemplo, quando você pergunta, alguma vez na vida, você já foi à Austrália? Você já foi à Austrália? Isso quer dizer o quê? Desde que você nasceu até hoje, você já foi à Austrália alguma vez? Em inglês, sempre que você pergunta se a pessoa já fez alguma coisa, a ideia é de que, desde que ela nasceu até hoje, ela já fez essa coisa? Então, have you ever been to Australia? Não é in Australia, tá? É to Australia. Have you ever been to Australia? Você já esteve. Esse ever é um já no sentido de alguma vez você já esteve na Austrália. Have you ever been to Australia? Desde que eu nasci até hoje, né? Dia 24 de abril de 2020. Have you ever been to Australia? Aí eu falo, eu nunca fui. Então, no, I have never been to Australia. Eu nunca estive. I have never, o never entre o have e o been. I have never been to Australia.
Desde que eu nasci até hoje, encostando na linha do tempo do agora, I have never been to Australia. Mas eu estou vivo. Então pode ser que eu ainda vá à Austrália, porque eu estou vivo, né? Agora, se eu falar do meu avô, que já não vive mais, né? Já não é vivo, eu digo, my grandfather never went to Australia in his life. Nunca foi à Austrália, né? Nunca foi, porque ele já morreu, não vai mais, né? Então, my grandfather never went to Australia in his life. He didn't go to Australia. So, então, na verdade, have you ever been? Você já foi à Austrália? Have you ever traveled by plane? Você já viajou de avião? Alguma vez na vida você já viajou de avião? No, I have never traveled by plane. Não, eu nunca viajei de avião até hoje. Pode ser que amanhã eu venha viajar, né? Ou se sim, yes, I have traveled by plane many times. Eu viajei de avião muitas vezes, desde que eu nasci até hoje. Não digo quantas vezes isso foi, eu falo de vezes repetidas, e até hoje eu já viajei muitas vezes. Pode ser que eu não viaje nunca mais, ou pode ser que eu ainda viaje muito de avião. Então, I have traveled, yes, I have traveled by plane many times. Ou yes, I've traveled by plane twice in my life. 2 vezes na minha vida, desde que eu nasci até hoje. Então, vocês vejam bem, no primeiro exemplo que eu dei a vocês, dos 2 primeiros exemplos, I have been married for 10 years. Eu sou casado há 10 anos. A gente usa o presente do indicativo em português na tradução. We have known each other for 4 months, né, Sally e eu. Sally e eu nos conhecemos há 4 meses. Também presente do indicativo. Agora, have you ever been to Australia? Você já esteve alguma vez na vida na Austrália? Você já esteve? Você já foi à Austrália? Eu já uso o pretérito perfeito quando eu traduzo para português. Yes, I've been to Australia many times. Sim, eu fui à Austrália muitas vezes na minha vida até o dia de hoje. Como estou vivo, pode ser que eu ainda vá, né? Yes, I've been to Australia many times. Yes, I've been there twice. Sim, eu estive lá 2 vezes na minha vida, desde que eu nasci até hoje. E aí, essa é a confusão que a gente que é criada na nossa cabeça. É porque não existe uma tradução no mesmo tempo em português necessariamente. As 2 primeiras frases a gente traduz em português no presente do indicativo, né? Eu sou casado há 10 anos e nós nos conhecemos há 4 meses. Simple present, né? Presente do indicativo. E você já foi à Austrália na vida? Sim, eu já fui várias vezes. Ou sim, eu fui 2 vezes à Austrália. E aqui já é pretérito perfeito. Então não adianta. Daniel, mas como é que eu vou traduzir isso? Desse jeito. Ignora como é em inglês. Na hora de traduzir, se você for fazer um trabalho de tradução, traduza assim, como se diz em português, tá? Então, existem coisas que são características do present perfect, né? Aquelas palavrinhas, conjunções, advérbios, preposições, características do present perfect, tá? I have known you for 9 years. Eu conheço você há 9 anos. Quando você dá o período de tempo, tá? For 9 years. Você vai usar o for. I have known you since 2011. Né? Eu conheço você desde 2011. Então, esse since também é muito típico do present perfect. Isso não quer dizer que você só possa usar essas palavrinhas no present perfect. O for, por exemplo, você pode usar em outros tempos. No futuro, o since já é mais difícil de usar em outros tempos, mas o for você pode. Por exemplo, I will spend 3 months. I will spend 3 months in England. Eu vou passar 3 meses na Inglaterra. I will be away for 3 months. Eu estarei fora por 3 meses. Não tem problema, tá? Mas existem algumas preposições, advérbios, conjunções são típicos do present perfect. Esse ever, have you ever been, alguma vez na sua vida você já fez isso? Present perfect.
No, I have never been there. Não, eu nunca estive lá. I have never been there. Desde que eu nasci até hoje. Poxa, Daniel, mas o never não é típico do present simple? Não é rotina? Se eu falo, I never go to the theater. Eu nunca vou ao teatro. Isso é uma rotina. Realmente, esse never, ele é uma rotina. Eu nunca vou ao teatro. É uma rotina na minha vida. A rotina de não ir. Tá? Agora, se eu falo, I have never been to India, eu nunca fui à Índia desde que eu nasci até hoje, vocês veem a diferença do never, da aplicação do never nessas duas frases, né? I never go to the movies, eu nunca vou ao cinema. É a minha rotina de vida. Eu não gosto, sou claustrofóbico, eu não gosto. I never go to the movies. Nunca vou ao cinema. Normal, rotina de vida. Agora, I have never been to India. Eu nunca fui à Índia na minha vida, desde que eu nasci até hoje. Tá? Então, existem construções muito típicas do present perfect. E nós vamos nos acostumando. Você fala, poxa, mas é muita coisa, Daniel. É muita coisa. Por isso eu dividi em várias aulas, né? Em 4 aulas, na verdade, porque a gente ainda tem que ver o present perfect continuous, né? E aí, o que a gente vai saber exatamente quando a gente quer dizer determinadas coisas. Você alguma vez já fez isso? Não, nunca fiz isso. Sim, já fiz isso 2 vezes. Vai ser sempre present perfect, que conta desde que você nasceu até agora, né? Ou desde que uma determinada situação começou até agora. Por exemplo, we have had 6 quarantine classes so far, né? Nós tivemos 6 aulas da quarentena até agora. Nós estamos na 7ª hoje, né? We have had 6 quarantine classes so far. So far quer dizer até agora. Ok? Então, desde que começamos até agora, tivemos 6 aulas. Você vai usar em português, nós tivemos pretérito perfeito. Tá? Mais um uso, quando se fala assim. Em português, você fala, poxa, que restaurante maravilhoso. É a primeira vez que eu venho aqui. Ou é a primeira vez que eu vim aqui. Às vezes você fala isso também. O ideal é a primeira vez que eu venho, se você ainda está no restaurante, né? Em inglês se fala, what a wonderful restaurant. What a marvelous restaurant. What a great restaurant, né? It's the first time, é a primeira vez. It is. It's the first time. Você vai usar present perfect. I have been here. Que eu estive aqui. Desde que eu nasci até hoje, ou desde que o restaurante abriu até hoje, é a primeira vez que eu vim aqui, que eu venho ou que eu vim aqui. Então, sempre você vai dizer que pode haver uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, tá? Pode ser que eu venha outras vezes porque eu estou vivo e o restaurante está aberto. Se nem eu morrer durante a refeição e nem o restaurante fechar logo depois que eu sair de lá, que seja um azarão e o restaurante feche logo depois que eu sair de lá, eu posso usar It's the first time I have been here. É a primeira vez que eu venho aqui, porque pode ser que eu venha outras vezes, pode ser que eu goste, queira vir várias outras vezes, porque eu estou vivo e o restaurante está aberto. Então, tudo que começa, a gente sempre vai usar, você precisa desenvolver isso no raciocínio de vocês, né? Vocês precisam desenvolver isso. Sempre conta desde que começou até o presente momento. Então veja quantas construções nós temos de present perfect, né? It's the first time, it's the second time, é a segunda vez, it's the 10th time, é a 10ª vez I've been here. That's the first time I've been here. É a primeira vez que eu venho aqui. That's the last time I've been here. É a última vez que eu venho aqui, desde que eu vim pela primeira vez. Não importa, eu ainda estou lá. Então, desde que começou até agora, tá? Então, olha quantas estruturas, características de present perfect desse segundo uso. Então, esse segundo uso trata do quê? De uma coisa que começou e vem até hoje, ou uma coisa que aconteceu repetidas vezes desde um determinado momento até hoje, e pode ainda acontecer, né? Ou que nunca aconteceu até hoje, mas tem chance de vir a acontecer porque eu estou vivo. Então, você não considera apenas o momento. Como eu falei para vocês, olha só,
sempre o aluno faz a pergunta, Daniel, mas o que eu uso aqui? Não sei, o que você quer dizer? Você quer dizer que é a primeira vez que você vem aqui? Não pode falar, não pode usar simple present. Se você disser, gosto desse lugar, tá? É um restaurante maravilhoso. I love this place, I like this place. It's a wonderful restaurant. Simple present, né? Porque aí você está falando, você gosta do lugar, é um restaurante maravilhoso, presente simples, né? Agora, it's the 10th time I've been here, and every time I come, I love it more and more. É a 10ª vez, it's the 10th time I've been here, desde que eu comecei a vir, ou desde que eu nasci até hoje, ou desde que o restaurante abriu até hoje, é a 10ª vez que eu venho e cada vez gosto mais do restaurante. Então, tudo vai depender do que você quer dizer. Sempre que você for falar de uma coisa que começou no passado e vem até hoje, você vai usar present perfect. Se você apenas considerar, tá, o momento ou a rotina, não dando a quanto tempo aquilo acontece, você vai usar simple present ou present continuous, né? Então, por exemplo, I live in Niterói. Tá? I live in Niterói. Eu moro em Niterói. Não se tratou de quanto tempo eu moro aqui. Eu moro em Niterói. Agora, se eu falo, eu moro em Niterói desde que eu nasci, I have lived in Niterói since I was born. Desde que eu nasci. Since I was born. I have lived in Niterói since I was born. Eu moro em Niterói desde que eu nasci. Poxa, mas em português eu falo, eu moro em Niterói desde que eu nasci. Não interessa como é em português. Então, eu comecei a morar lá quando eu nasci, eu tenho desde que eu nasci. Eu nasci até hoje. Olha aqui, ó, em tempo, gente, em tempo. Então, I have lived in Niterói since I was born. Desde o momento que eu nasci. Eu não vou dizer há quanto tempo, porque eles vão saber a minha idade. 4 years, né? Mentira. For 49 years, I have lived in Niterói for 49 years. Eu moro em Niterói há 49 anos, desde que eu nasci. Eu dei um período de tempo, for 49 years, ou since I was born, desde que eu nasci. Ou since 1970, desde 1970, que foi o ano que eu nasci. Então, você vai usar ou for ou since, né? São típicos de uma ação que começou e vem até hoje, são muito usados. Agora, Daniel, have you ever lived in another country? Alguma vez na vida você morou em algum outro país? Have you ever lived in another country? Or have you ever lived somewhere else? Alguma vez você já morou em outro lugar, né? Desde que você nasceu até hoje? Yes. I have lived, ou I've, contraído. I've lived in Paris for almost 2 years. Eu morei em Paris por quase 2 anos. I have lived in Paris for almost 2 years. Desde que eu nasci até hoje, eu morei em Paris por quase 2 anos. Por que não I lived, tá? Poderia dizer? Poderia, porque já acabou. Tá? Mas, na verdade, quando eu estou focando, não no fim da ação, mas sim na ação de morar, eu digo I have lived. Mas eu poderia dizer I lived, porque está explícito que eu agora moro de volta em Niterói. Olha que queda! Que eu agora moro de volta em Niterói, que eu não moro mais em Paris. Então, I've lived in Paris for 2 years. Morei. Now I live in Niterói. Ou I lived in Paris for 2 years in the past, quando eu digo in the past, no passado, from 94 to 95, the end of 95, né, até o final de 95. Aí eu disse quando e acabou-se. Então, o importante é que toda vez que você vai dizer alguma coisa que começou e vem até hoje, present perfect, no segundo uso. E nunca a gente vai traduzir como eu tenho feito, eu tenho comprado, eu tenho morado. Ignora. Cada vez nós vamos ter uma tradução diferente. I have lived in Niterói since I was born. Eu moro em Niterói desde que eu nasci. Para nós, a tradução é um presente do indicativo. E não eu tenho morado em Niterói. Eu moro. Desde que eu nasci, eu moro em Niterói. E acabou-se, tá?
Agora, outras estruturas comuns do present perfect, quando a gente usa o just. Por exemplo, Sally has just arrived. Esse just é acabou de chegar. Ou em português, acaba de chegar. She has just arrived. Tá? A gente foca assim, ela acabou de chegar, eu não disse exatamente qual foi o momento, e esse acabou de chegar depende do nosso referencial de acabou de chegar. Pode ter sido a 10 segundos ou a meia hora, se todo mundo chegou de manhã cedo, né? E ela chegou agora, pode ter sido meia hora atrás, é o dia, se ela acabou de chegar. Agora, pode ser 10 segundos atrás, se todo mundo chegou a 10 minutos, she has just arrived, pode ser 10 segundos atrás. Então, sempre que a gente fala, fulano acabou de fazer isso, Sally acabou de chegar, Sally has just arrived. Nós falamos é o que a gente chama, até em francês a gente chama de passé proche, né? Um passado próximo, uma coisa que acabou de acontecer. Você fala sempre just. The Minister of Justice, the Minister of Justice of Brazil has just resigned, tá? O ministro da Justiça brasileiro acaba de renunciar, ou acabou de renunciar, de pedir demissão, de renunciar. Acabou de, ou acaba de. Uma coisa que acabou de acontecer. Por exemplo, it has just started to rain. Acabou de começar a chover, tá? It has just started to rain. Começou, continua até agora chovendo, não sei até que horas vai chover. E eu não disse exatamente o momento em que começou a chover. O importante é que esteja chovendo agora, tá? Um outro uso com already e com yet, tá? Yet. Por exemplo, e aí vocês prestem uma atenção especial no que eu vou dizer para vocês, tá? Already e yet. Already, na afirmativa, ele quer dizer já. Tá? É importante que vocês estejam com o material próximo, tá? Porque tem bastantes detalhes. Already, na afirmativa, quer dizer já. Tá? I have already finished my exercises. Um aluno escreve para mim aí, Daniel, você disse para não fazer, mas eu já fiz. I have already finished my exercises. Eu já acabei meus exercícios. Tá? Mas atenção, e aí tudo bem. Atenção que vocês não podem dizer, você já foi à Inglaterra? Não é have you already been to England, é have you ever. Que alguma vez na sua vida você já foi à Inglaterra, desde que você nasceu, aí é ever, que é alguma vez na vida. O already, tipo assim, já acabei. I've already finished my exercise. You have to buy fruit. Né? Uma pessoa diz para mim, Daniel, my roommate, a pessoa que divide apartamento comigo, por exemplo, you have to buy some fruit. Você fala, I've already been to the supermarket. Eu já estive no mercado. Isso quer dizer o quê? Que agora eu estou em casa, que eu não vou voltar ao mercado nesse risco do vírus, né? Então, I've already bought everything I wanted. Eu já comprei tudo que eu queria. E vocês vejam que o just, you already, you ever, you never, eles vêm na afirmativa, entre o have ou has e o verbo principal. I have never been to Thailand. I have never been to Thailand. Eu nunca fui à Tailândia. I have always liked you. Eu sempre gostei de você, desde que te conheci até hoje. I have always liked you. Desde que eu te conheci até hoje. Ok? I have already finished my exercise. Have already no meio, finished my exercise. Eu já terminei meus exercícios. Tá bom? E tem o for e o since que vem no final da frase, que são diferentes, né? Há tanto tempo ou desde de tal data. E aí nós temos o yet. O yet, ele é diferente. Lembrando que nós usamos already na afirmativa, tá? E não usamos na negativa. Você não fala, eu já não moro aqui. Até você pode falar de uma linguagem muito culta. Normalmente a gente fala, eu não moro mais aqui. Os portugueses, né, de Portugal falam, já não está mais. A gente não fala muito isso. Eles falam, não está mais. Eu não faço mais natação. Você não fala, eu já não faço natação. Você fala, eu não faço mais. Então, o already não é usado na negativa em inglês. Tá? Ele é usado na afirmativa para dizer, eu já fiz, eu já acabei, eu já comprei. Tá? Agora,
problema, agora, se você fala, eu ainda não terminei o exercício, I haven't finished the exercises yet. Yet sempre no final da frase, sempre. I haven't finished the exercises yet. Eu não terminei os exercícios ainda, desde que eu comecei até agora, ou desde que você me mandou, Daniel, os exercícios até agora, eu ainda não terminei. Está encostando na linha do tempo, eu ainda não terminei. I haven't finished the exercises yet. Tá? Eu ainda não terminei os exercícios. Então, o yet na negativa, ele quer dizer ainda, usado para present perfect. Tá? I haven't finished the exercises yet. Por exemplo, I haven't been to the new restaurant yet. Eu ainda não estive no novo restaurante. Desde que ele abriu até agora, eu ainda não estive no novo restaurante. I haven't been to the new restaurant yet. Ainda. Final da frase. Agora, yet, como ele é ainda, ele não é usado. Ainda no present perfect, nos tempos perfeitos, ele não é usado, tá? No simple, na afirmativa. Ele não é usado na afirmativa. Tá, Daniel, mas como é que eu uso na afirmativa? Por exemplo, eu ainda moro aqui. I still live here. Aí vai ser still, que é ainda, tá? Também. O yet é o ainda não fiz, ainda não fui, ainda não pude. É o ainda na negativa, tá? I haven't been to the new restaurant yet. Eu ainda não fui, não estive no novo restaurante, ok? E aí nós falamos do already na afirmativa, eu já fiz isso, eu já fiz as compras, eu já terminei o exercício. E falamos do yet na negativa, eu ainda não terminei o exercício, eu ainda não fui ao supermercado hoje. I haven't been to the supermarket yet. Today yet, né? Ainda hoje, ainda não fui ao mercado hoje. I haven't been to the supermarket yet today, né? Ainda não estive no supermercado hoje. Desde que o hoje começou até agora. Agora são 3h30. Então eu ainda não fui. Eu posso ir ainda? Sim, posso. O mercado fecha às 9. Então ainda há tempo, né? A ação pode acontecer. Desde que eu acordei até agora, ou desde que o mercado abriu até agora, eu ainda não fui. I haven't been to the supermarket yet. Ok? E aí, vamos tratar de interrogativa. Você já fez isso? Já terminou? Já terminou a prova, já fez aquilo, e nós já alguma vez na vida nós aprendemos que é have you ever, por exemplo, have you ever ridden a motorbike, a motorcycle? Alguma vez na vida você já andou de moto, já pilotou uma moto? Have you ever ridden a motorcycle? Tá? Não é você já pilotou uma moto. Alguma vez na vida isso já aconteceu? É diferente do já terminou o almoço? É alguma vez na vida. Já terminou? É o já de agora. Tá? E aí nós temos duas construções na interrogativa. Uma com already e outra com yet. E eu confesso a vocês que eu, quando estudei, eu levei muitos anos acreditando que a gente falava o que a gente quisesse. Entendam que o yet, na pergunta, ele quer dizer já. Na negativa, ele quer dizer ainda. Na pergunta, ele quer dizer já. E o already também quer dizer já. Se eu pergunto, have you finished the test yet? Você já terminou o teste? A prova, né? Have you already finished the test? Os dois querem dizer, você já terminou a prova. Tá, Daniel, mas você falou que eles não são iguais. E como faz, então, se eles não são iguais, se a tradução é a mesma? Existe um elemento que falta subjetivo aí. Vamos que eu dê para vocês uma prova que eu preparei para durar 1h30 minutos, 1h30. Um aluno mediano, normal, termina em 1h30, 1h40, 1h15, 1h10, um aluno rápido, ou então que não sabe nada, mas eu não espero que um aluno termine essa prova em 20 minutos. Não tem tempo hábil para esse aluno terminar em 20 minutos. Ou ele é um crânio, ou ele não sabe nada e chutou tudo ou deixou a prova em branco. Quase toda em branco. Então vamos lá. Eu aplico a prova. Estou andando por aí, olhando as carteiras, ver se não tem ninguém bolando. E aí, quando dá 1h20 e tem muita gente ainda fazendo, eu falo, have you finished yet? Já terminaram?
Eu só quero saber. Have you finished yet? Vocês já terminaram? Desde que vocês começaram até agora, vocês já terminaram? Vejam que sempre tem essa ideia de desde que começou até agora. Have you finished yet? Já terminaram? Eu só estou fazendo uma pergunta. Por quê? Já tem 1h20 de prova. Eu imagino uma prova para 1h30, que alguém faça 1h35, 1h40, 1h20, 1h15. Está dentro do tempo que eu imaginava. Have you finished the test yet? Vocês já terminaram a prova? Só estou perguntando. Agora, é diferente completamente. Se eu estou caminhando entre as fileiras, né, das carteiras de alunos, e aí uma prova que eu preparei para durar 1h30, eu vejo que um aluno já terminou, aparentemente, já virou a prova ao contrário e está, por exemplo, desenhando, ou dormindo, ou olhando para o nada. Eu falo, cara, não é possível que esse cara já tenha terminado a prova. Em 15 minutos, eu falo, have you already finished? Você já terminou? É essa a ideia do já. Você já terminou? O already, eu estou querendo, com o already, eu estou querendo confirmar uma coisa que a surpresa está me mostrando. Não é possível que uma pessoa termine uma prova dessas em 15 minutos. Eu falo assim, você já terminou? Have you already finished? Né? Se eu boto meu sobrinho, por exemplo, my nephew, ele demora muito para almoçar e para jantar. Tempão. Se eu coloco um prato de comida para ele e ele termina em 10, eu saio e volto, falo, have you already finished? Em 10 minutos, have you already finished? Eu vou achar que ele deu a comida para o cachorro, que ele jogou fora, deu descarga, mas eu não vou acreditar que ele terminou em 10 minutos, porque ele termina em 1 hora, ele fica 1 hora comendo. Então eu falo assim, have you already finished? Você já terminou? Ele fala assim, já. I love this food, eu adoro essa comida. Então, tudo bem. Mas existe um elemento surpresa quando você pergunta com o already. Você já terminou? Você já fez isso? Tá? A pessoa está com um livro de 500 páginas. Eu falo assim, when you finish the book, would you lend it to me? Né? Quando você terminar o livro, você me emprestaria? Aí 3 dias depois que a pessoa comprou, ela fala assim, oh, you can have the book. Eu falo, have you already finished reading this book? Você já terminou de ler esse livro, 500 páginas, em 3 dias? Have you already finished? Que para mim, na minha cabeça, 500 páginas é muita coisa para 3 dias. Agora, se eu peço o livro para você emprestado, e passa um mês e meio, 2 meses, de repente você esqueceu. Eu falo assim, já terminou o livro? Have you finished reading the book yet? Você já terminou o livro? Eu só quero saber mesmo, talvez seja uma lembrança, você já tenha terminado e tenha esquecido de me dizer que terminou, ou então não queira me emprestar e não quer me dizer. Eu falo, have you finished with the book yet? Já acabou com o livro? Né? Já acabou de ler o livro? Agora, have you already finished the book? Você já terminou em 3 dias um livro de 500 páginas? Como assim? Né? Então, o already, vamos lembrar aqui, fazer um quadro geral. Afirmativa no present perfect. I've already been to the supermarket today. Eu já estive no mercado hoje. Desde que o dia de hoje começou até agora, eu já estive num determinado momento. Quer dizer o quê? Que agora eu não preciso mais ir. Já estive. Afirmativa. Negativa. Não fui ao supermercado hoje ainda. I haven't been to the supermarket yet today. Eu ainda não fui ao mercado hoje, né? Desde que hoje começou até agora ainda não fui. Tem tempo para eu ir ainda? Tem. São 3 e pouco. Eu posso ir ainda antes das 9, das 21 horas, né? I haven't been to the supermarket yet. Ainda não estive no mercado até agora, até o presente momento. Aí a questão é a pergunta, que você pode usar already e yet. O already, que na negativa significa ainda, na interrogativa ele passa a significar já. Igual o already. O yet, né, na negativa ele é ainda, na interrogativa ele é já. E o already continua sendo já na interrogativa. E aí a diferença de have you finished the test yet? E have you already finished this test? Quer dizer, have you finished the test yet? Já terminou? Só quero saber. Está dentro do meu tempo, dentro do tempo que eu imaginei que vocês demorariam para terminar. Have you finished the test yet? Já terminou? Só quero saber.
Agora, have you already finished the test? Né? Vi lá a prova virada de cabeça para baixo, o aluno olhando para o lado, falando, você já terminou? Na pergunta existe um elemento surpresa, eu quero confirmar uma suspeita de uma coisa que eu não estou muito acreditando, porque é uma coisa que está acontecendo antes do que eu esperava. Tá? Por exemplo, vem alguns parentes e amigos festejar o meu aniversário aqui. Eu marco às 20 horas, tá? 20 horas. Bom, carioca todo mundo sabe, você marca 20 e chega 22, né? Mas, digamos, entre pessoas normais e educadas, eu marco 20 horas. Quando dá 20 e 10, eu ainda não saí, estou me arrumando, eu pergunto para quem está me ajudando na festa, have the guests arrived yet? Os convidados já chegaram, né? 8 e 10, 20 e 10. Só estou perguntando, já chegaram? Have the guests arrived yet? Ou has any guest arrived yet? Algum convidado já chegou? Agora, toca o interfone às 7h15. A festa está marcada para 8 horas, 45 minutos antes. Aí fala, it's Peter, he's coming up. Peter está subindo para a sua festa. Fala, has Peter already arrived? Peter já chegou? Pô, a festa está marcada para as 8. São 7h15 ele chegou. Has he already finished? Tipo, logo ele que atrasa muito. Existe sempre um elemento surpresa muito grande quando eu pergunto com already no present perfect, tá? Então, gente, na verdade, o que acontece? O present perfect, nesse segundo uso, trata de coisas que começaram e vêm até agora, ou que não aconteceram até o presente momento, ou que aconteceram várias vezes e podem se repetir ainda. I've been to Scotland 4 times. Eu estive na Escócia 4 vezes, desde que eu nasci até hoje. Pode ser que eu ainda vá. I have just arrived from Scotland. Acabei de chegar da Escócia, né? Há um tempo atrás e agora estou aqui. Have you ever been to Scotland? Você alguma vez na vida esteve na Escócia, desde que você nasceu até hoje? I have never been to Scotland. Eu nunca estive na Escócia, desde que eu nasci até hoje, ok? I haven't been to Scotland yet. Eu ainda não estive na Escócia. Então, várias construções que falam da coisa quando começou até agora, né? E lembrando que temos esses todos vêm entre o verbo principal e o auxiliar. I have never been to Scotland. Have you ever been to Scotland? I have always been a good student. Eu sempre fui um bom aluno até hoje. I have just arrived. Eu acabo de chegar. He has already been to the supermarket. Ele já esteve no supermercado. E aí o yet no final. He hasn't been to the supermarket yet. Ele ainda não foi ao supermercado. O yet tem uma posição diferenciada. Exatamente como for e o since, que foram aqueles primeiros exemplos que eu dei. Com for. I have been married for 10 years. Eu sou casado há 10 anos. I have been married. Me casei em 2010, sou casado até hoje. Encosta na minha linha do tempo do agora. I have been married for 10 years. Or, I have been married since 2010. Eu sou casado desde 2010 até agora. Não me divorciei, eu não morri, minha mulher não morreu, ninguém morreu. Então, eu continuo casado. I have been married since 2010. Então, o for, o since, already, yet, just, são muito típicos de present perfect. Poxa, Daniel, mas eu vi num filme, he just arrived. Sim, na língua falada você, a língua falada é muito permissiva. É possível, mas a melhor construção é he has just arrived. Ele acabou de chegar e agora está aqui. Tá? Então nós temos esses dois usos do present perfect simple, que existe o present perfect continuous, que nós vamos ver na próxima aula. O primeiro uso do present perfect simple foi uma ação que acabou, né? O tal do I have bought a car, quer dizer que eu agora tenho um carro. He has broken his hand, aquele cirurgião que a gente falou na aula passada. He has broken his hand, ele quebrou a mão.
quer dizer o quê? Que ele agora precisa cancelar as consultas, que ele não pode operar, mas a fratura está lá, já aconteceu. E o segundo uso, que foi o que nós vimos hoje, de coisas que começaram e ainda não terminaram. E o mais importante de tudo é vocês se lembrarem que as traduções, não existe uma tradução para present perfect em português. A única que não é eu tenho feito, eu tenho dito, eu tenho andado. Olha, vou ver cada um desses exemplos que eu dei, só para a gente terminar. Ó, have you ever been to Japan? Você já esteve no Japão? Você já foi ao Japão? Alguma vez na vida já foi ao Japão? Pretérito perfeito. I have never been to Japan. Não, eu nunca estive no Japão. Pretérito perfeito. I've been married for 2 months. Eu sou casado há 2 meses. I have been, igualzinho do have been to Japan, mas agora já é presente do indicativo. I have been married for 2 months. We have known each other since last year. Né? Nós nos conhecemos desde o ano passado. Presente do indicativo. Tom has just arrived. Tom acabou de chegar ou Tom acaba de chegar. Have you already finished? Você já terminou? Pretérito perfeito. I haven't finished yet. Ainda não terminei. Pretérito perfeito. Tá? Então, as traduções para o português, vocês fiquem livres para traduzir, né, na hora que vocês... Se vocês tiverem que traduzir um texto, o exercício de tradução é um exercício muito difícil. A pergunta que vocês têm que fazer na tradução é: como é que eu diria isso em português? Muitas vezes o tempo não equivale. Vocês viram que nenhum desses é I have been married. Você não fala eu tenho sido casado há 10 anos. Não é, eu sou casado há 10 anos. Esquece o have, eu sou casado. Em português, eu sou casado, pronto. I am married. Eu sou casado. I am married. Tá? Agora, I have been married for 10 years. Eu sou casado, simple present, porque eu não estou dizendo há quanto tempo. Só estou falando que eu sou. Agora, eu sou casado há 10 anos. I have been married for 10 years. Já mudou o tempo, porque eu disse o período. E eu falei isso para vocês lá na primeira aula de present simple e present continuous. Que quando você fala o período que a coisa está acontecendo, desde que ela começou até agora, você vai usar present perfect. Tá? Então, o que é muito, estruturas muito típicas de present perfect? Already, yet, for, since, just, às vezes o always, you never, né, que podem ser também rotina no simple present. I always go to the beach on Sundays. Eu sempre vou à praia aos domingos. Simple present. But I have always been a good student. Sempre fui um bom aluno desde que eu nasci. Até agora. Present perfect. Tá? Então, na verdade, nós temos esses 2 usos. Tá? O primeiro mais difícil e o segundo não tão difícil. Mas o que eu vejo as pessoas traduzindo errado. Em nenhum desses casos, nós traduzimos como eu tenho morado, eu tenho sido casado, nós temos nos conhecido, eu tenho morado aqui há 12 anos. Não. I've lived here for 12 years. Eu moro aqui há 12 anos. Presente, ó, eu moro. Mas I have lived. Você fala, eu moro em Niterói. I live in Niterói. Eu moro em Niterói desde que nasci, ó, eu nasci até agora. I have lived in Niterói since I was born. Então, Daniel, mais uma vez, tá? Repetindo. O que é que eu uso? Não sei, você quer dizer o quê? Você quer falar só daquela ação, sem dizer o período, dizer quando começou, que continua até agora? Ok. Pode ser que seja simple present, present continuous, simple past, né? Agora, se você está enfatizando o período que aquilo vem acontecendo, né, ou que aquilo já aconteceu tantas vezes até hoje, você está vivo, pode acontecer de novo, que você já fez isso até hoje, pode ser que você ainda vá fazer de novo. Você ainda não fez isso até hoje, mas pode ser que ainda venha a fazer porque você está vivo, então você vai usar present perfect, tá? Sempre que você disser o período, I've been married for... Vamos botar um outro exemplo. I've been a teacher for 35 years. Em português seria, eu sou professor há 35 anos. Agora, veja bem, eu sou professor. I am a teacher. Só estou dizendo que eu sou professor. Não me interessa dizer a vocês há quanto tempo. Eu sou professor. I am a teacher. Agora, eu sou professor há 35 anos. Vejam que eu mesmo sou.
I've been a teacher for 35 years. Eu sou professor há 35 anos, tá? Então, é esse o segundo uso do present perfect, tá? É necessário muito estudo para vocês se habituarem com essas construções, que são coisas que são ditas de forma completamente diferente em português, tá? Completamente diferente. Só não pode traduzir como eu tenho feito, eu tenho ido, eu tenho sido, eu tenho comprado. Não é. Procurem como se diz em português, independentemente de qual é a estrutura em inglês. John has just arrived. Has arrived. John acabou de chegar. Ou John acaba de chegar. I have been a teacher for 35 years. Eu sou professor há 35 anos. Não vai traduzir como eu tenho sido. O que eu tenho sido é uma... Normalmente você fala, você tem sido gentil. Ultimamente, que não é o seu normal. Eu tenho sido, eu tenho feito, é uma coisa que sai do normal. Mas eu sou professor há 35 anos. I have been a teacher for 35 years. Entenderam? Então, gente, é basicamente isso, tá? É uma matéria mais detalhada. Agora vocês já podem começar a fazer os exercícios, tá? Já falei do for, do since, do already, do yet, do just, do have you ever, no, I have never, I have always, I have been to Disneyland twice. Eu estive na Disneylândia 2 vezes, até hoje. I have been to Disneyland twice. Desde que eu nasci até hoje, pode ser que eu vá ainda. Então, todas essas são estruturas de present perfect, né? São usos típicos do present perfect. Eu espero que vocês, de todas as aulas que eu dei, essa é a aula com mais tópicos soltos. Vários usos. É o uso do present perfect de uma coisa que começou até hoje, ou desde que eu nasci até hoje, ou desde que eu me casei até hoje, ou desde que eu me mudei para cá até hoje, ou desde que o restaurante abriu até hoje, né? E aí eu tive que dar vários exemplos do already, do yet, do just, do for, do since, do ever, do never, do always, nos usos para present perfect. Então parecem coisas soltas, mas todas têm o mesmo fundamento, tá bom? Então, façam os exercícios, tem muita coisa de exercício. Tem os exercícios do present perfect continuous, que eu não faria agora, que não é difícil, tá? A gente vai fazer, a aula que vem a gente vai falar sobre present perfect continuous, e vamos, na última aula, comparar todos esses tempos. Vai ser uma comparação de tudo, tá? De present perfect continuous e simple past, que é o que nos causa a maior dúvida, tá bom? So, it was a pleasure, né? Um super prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, passando pela matéria mais difícil, na minha opinião, da gramática do inglês. Assim, meio que junto com preposição. Mas é uma matéria, em se tratando de verbos, não existe nada mais difícil. Por quê? Não, a estrutura é fácil. É a aplicação. Como é que eu faço para aplicar esses tempos no inglês? Já que em português tudo é dito de forma diferente, nós não temos nem present perfect em inglês. E aí tem dois usos que eu falei para vocês, né? Aquele primeiro da aula passada e o segundo. Eu aconselho que vocês assistam essas duas aulas várias vezes, ou pelo menos 2 vezes cada uma, antes de fazerem os exercícios. Aula 6 e aula 7, tá bom? Nos vemos no domingo. See you Sunday in 2 days, 3:00 p.m., ok? Have a very good end of week. Stay home, stay safe, ok? Bye-bye. Bye, people.